Alô, alô, pessoal, boa noite, tudo bem? Fiz uma chamada aqui convidando o Dério, eu tô aguardando ele, tá bom? E aí, Epa, Dério? vamos no ar. Tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui a câmera um pouquinho. Vamos ajustar o Aê, pagode aqui. agora deu certo. Tô vendo que o Felipe tá aí. Pessoal, se o áudio estiver bom aí, dá um ok aí pra gente, por favor, se alguém puder. Oi, Mari. Ó, a Mari lá, Dério. Olha só, viu? O A áudio tá ok aí, Jorginha. pessoal? Se alguém puder dar um toque aí, se o áudio tá ok. Ah, beleza. Tivemos uma confirmação ali. Pessoal, Luísa vamos também. esperar aguardar mais uns 5 minutinhos aí, né, para a gente ver se a gente consegue falar com mais pessoas, né? E aí, Débora, como é que tá essa quarentena aí? Confinado, quase 100% há 15 dias já. É, A gente sai para fazer coisas básicas, necessárias, né? Que você precisa sobreviver. aham. Também tem mantido uma rotina de exercício, que eu acho que a gente precisa deixar o corpo funcionando, né? Isso ajuda. Mas sempre com talvez cuidado até excessivo, né, fazendo isso, porque a situação é realmente uma bastante delicada que a gente está vivendo e que não tem precedente histórico no momento. Né? No momento, É, não tem um precedente histórico para uma coisa como essa. E, e também a gente está inundado por coisas que são perspectivas muito ruins, né? A gente está é como se a gente estivesse soterrado, imerso, completamente tomado e dominado por notícia que nunca é boa. Então, isso tem um peso bastante razoável na psique da gente. Né? Infelizmente alguns dos nossos representantes não colaboram muito também, né? E fica um pouco mais Ah, complicado, é mais uma né? história que merece menção porque mexe com a psique. Né? Então, Ah, com certeza, né? para o bem ou para o mal, a gente Mas precisa mesmo. Né? Bom, mas assim, eu vou, antes de mais nada, deixa eu dar alguns recados aqui para quem está assistindo a gente. A gente está com 12 pessoas, 13 agora. Vai Pessoal, aumentar. a gente sabe que está tendo uma dificuldade aí de conexão, né? Ouvi falar aí. E se porventura isso acabar comprometendo aqui a nossa a live, a gente tenta talvez fazer um dia alternativo, um horário alternativo, né? Porque se Vamos ficar seguir a inviável, frente. se chegar ao ponto de ficar inviável, né? E queria agradecer a todo mundo que está aí também, né? Falar desse assunto importante. E uma outra coisa, Dério, fica à vontade para me corrigir aí se porventura eu usar alguma expressão inadequada, né, da área, tá? Você sabe, você me conhece, eu sou um curioso, eu gosto do assunto, né? Mas às vezes a gente acaba colocando umas terminologias que não são apropriadas. Então fica à vontade, tá? Para fazer essas correções aí se tiver que ser feitas, tá? Bom, 8 horas agora, em respeito também ao pessoal que entrou aí. Sério, antes de mais nada, eu queria que você fizesse uma apresentação para o pessoal, né? Que é você, conta sua história aí para o pessoal entender melhor, né? Quem é Muitas você. pessoas que estão entrando aqui eu reconheço por nome, algumas pessoas com quem a gente tem um relacionamento até mais duradouro, né? Pessoas que acompanham a gente, que a gente acompanha, mas eu sou professor universitário há quase 30 anos na Unisanta, tem bastante gente que está entrando que é ex-aluno, inclusive, e, e minha formação é em antropologia e psicologia, e mais recentemente que eu digo, nos últimos tantos anos, trabalhando com terapias integrativas, né? Que tem alcançado um grau de êxito bastante considerável. Né? As pessoas têm melhoras bastante significativas em períodos de tempo, digamos, relativamente curtos. Mas é claro que todas essas melhorias elas precisam ter um respaldo e um apoio, e todas essas abordagens elas são eficientes, mas elas precisam ter acompanhamento, né? Então, Aham. quando eu digo que elas têm efeito rápido, é porque as pessoas começam a ter uma visão muito diferente de quem elas são
e de quais são os propósitos e os objetivos delas na vida, e porque têm essa visão, são capazes de mudar perspectivas sobre como que elas interagem com a vida. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem, quando a gente trabalha num ramo como esses, é poder indicar para as pessoas, mostrar para pessoas caminhos alternativos que elas nunca tinham enxergado. E como reagir a assuntos e acontecimentos como os que estão acontecendo agora, que elas não tinham noção de como enxergar, de como fazer. Então, esse é o meu principal papel hoje, e eu fico muito feliz por estar podendo ajudar, né? Eu acho que isso daí tem que ser a parte mais importante da missão da vida da gente, é poder mostrar caminhos, né? Então, é por aí. Tá. Bom, primeiro, eu acabei esquecendo de falar, eu queria te agradecer por estar participando. Essa é a nossa primeira live, então, é uma live de estreia aqui na Biorevisei. Minha primeira live também, sou um pouco tímido, né? Então, vocês me desculpem aí, pessoal, se no meio do caminho aí houver algum contratempo, tá? Eu deixei algumas colocações aqui para te perguntar durante, né, a nossa live, e se o pessoal aí quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Se quiser mandar no direct, pessoal, eu tô com o computador aqui aberto, tá, Débora? Então, se eu olhar, porque eventualmente pode vir alguma pergunta, tá? Vou abrir e aqui, eu dei uma olhada aqui, que assim, é uma coisa um pouco triste, né, até, que assim, a segunda Organização Mundial de Saúde, a depressão, bem como o transtorno de ansiedade, será, assim, em 2020, uma das enfermidades mais impactantes no planeta. Eu acho que isso já não é de hoje, né? Você é profissional da área, você já deve estar acompanhando isso há um tempo. Essa questão não sei como é a terminologia que vocês utilizam, mais apropriada, transtornos mentais, doenças emocionais. Eu gosto de falar de problemas ou doenças mentais ou emocionais, essencialmente emocionais. Porque eu acho que a gente precisa evitar a terminologia mais pesada, né? E de fato, você tem razão. Hoje a gente tem umas estatísticas bastante impressionantes, por exemplo, no Brasil. A gente está falando aí em termos de em torno de 16% da população sofre de algum transtorno de ansiedade que leva à depressão. E 16% da população, se você fizer os cálculos, dá vários milhões só no Brasil. Eu até vi uma reportagem que saiu no site da revista Exame no ano passado, em matéria de junho de 2019, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso aí representa mais de 18 milhões de pessoas, né? É muita gente, né? É muita gente, muita gente. E as consequências disso são bastante grandes para a economia, inclusive. Quando as pessoas alertam sobre a situação atual, elas muitas vezes esquecem de colocar na equação delas o custo que isso vai ter do ponto de vista do desempenho da pessoa, mesmo depois do fim dessa pandemia toda aqui. O desempenho dela, não apenas no ambiente de trabalho, mas o desempenho dela pessoal, emocional, com seus familiares e tudo mais. Tem um custo muito alto isso que está acontecendo no momento, um custo muito alto emocional, também econômico. Fora também os afastamentos, né, de trabalho que a gente vê que está numa crescente, né? Mas enfim, assim, o que você, pela tua experiência, o que você acha que são os desencadeadores desses processos? Tem alguma causa mais específica? Geralmente são essas 3 causas. Tem alguma coisa assim que você já consegue detectar? Olha, medo é possivelmente o principal fator que causa a ansiedade. O medo é uma reação absolutamente normal. Tem bastante gente aqui que passou pela biologia com a gente. É uma questão evolucionária. O medo aciona um campo do cérebro que faz com que você entre em 2 reações possíveis, que seria a fuga do que você está enfrentando ou a luta contra aquilo que você está enfrentando. E a reação de luta ou fuga é uma reação praticamente instantânea que acerta o cérebro, e o cérebro faz com que o corpo reaja
por meio de um evento importante chamado estresse. Então, quando o corpo entra em algum tipo, ou gera algum tipo de estresse, ele reage de uma forma praticamente instantânea a este estresse, e a gente precisa dividir o estresse bom do estresse ruim. Existem os dois tipos. O estresse que te permite fugir de um predador seu e se refugiar, ou o estresse que permite que você reaja contra um predador seu e vença, esse estresse é importante. Só que a fonte do seu estresse, essa fonte precisa ter prazo para acabar, né? O problema é que hoje a gente está enfrentando fatores estressores que talvez na história da humanidade a gente nunca tenha enfrentado com igual intensidade. E o que é um fator estressor para algumas pessoas? Olha, é pagar uma conta no fim do mês. E isso é uma questão importantíssima hoje. Não conseguir pagar uma conta no fim do mês e ficar com essa ameaça por cima da cabeça é um fator que gera medo, e o medo gera, por sua vez, essas reações de extrema ansiedade, transtornos de ansiedade, e muitas vezes o medo desencadeia em longo prazo processos depressivos, né, por assim dizer. Então eu acho que um fator causador hoje, que a gente poderia dizer que desencadeia essa quantidade enorme vamos chamar de distúrbios emocionais, é que a gente está vivendo num mundo onde as coisas têm que ser resolvidas agora. Espontaneidade, né? As contas têm que ser pagas agora, onde a gente precisa resolver um relacionamento agora, onde a gente precisa passar o cara que está na frente da gente no trânsito agora. E se você for entregador de pizza, você não pode parar em semáforo nenhum, entende? Então, nós vivemos numa sociedade que é educada hoje para sentir medo de coisas que não são tão apavorantes assim. Nós somos educados a sentir esse tipo de medo. E isso gera um nível de ansiedade que, em longo prazo, pode desencadear outros distúrbios emocionais importantes. Então, o medo é um dos fatores. E se você acompanha a grande mídia hoje, a única coisa que vai render bem mesmo para valer é medo, é pavor. Tudo que você vê nas primeiras páginas de todos os veículos é alguma coisa para te fazer ficar assustado. E eu não estou dizendo que a gente não tem motivo para ficar assustado com o que está acontecendo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso consumo da desgraça está muito acelerado e ele é preponderante. Provavelmente todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje começou hoje de manhã vendo algum jornal e ficando apavorado de novo por conta do índice de mortes que está acontecendo, e as manchetes todas estão vendendo apenas medo. Isso é verdade. Isso não é até muito fácil de detectar essa questão vamos chamar assim, de indústria do medo, né? Que os melhores programas de televisão, até nas redes abertas aí, eles são geralmente 6 horas da manhã. Né? O que eu mais gosto é o Globo Rural. Não, eu adorava ver Telecurso 2000 antes de ir para a escola. Não existe mais. Né? Pois é. E tem o Globo Rural é um programa que apresenta a tradição cultural do país de uma forma bastante importante. Então, esses programas, você tem total razão, esses programas começam muito antes da maior parte da gente ter saído da cama. Deixa eu anotar aqui que teve uma pergunta da Rose Félix. A gente vai meio que abordar o que fazer na quarentena para controlar a ansiedade, mas isso a gente vai acabar falando, acho que vai abordar, né, mais para frente. A gente está falando assim, agora, Rose, dos possíveis causas que desencadeiam esses processos, né? E o Odério, eu queria perguntar, assim, você abordou a questão de uma maneira geral, o nosso modo de vida hoje, né, é tudo conectado, isso facilita muita coisa, facilita a gente estar aqui nessa interação com o pessoal, né? Mas tem um outro lado também. Eu não sei, eu pelo menos sinto, falando de mim, que a gente não tem capacidade de suportar essa quantidade de informação no nosso dia, né? Porque às vezes você precisa de uns períodos de adaptação para você suportar tal carga. E a velocidade com que as coisas acontecem hoje, né? A tecnologia é muito grande, né?
isso pode ser desencadeadores desse processo também? A velocidade da informação e a abundância da informação. Claro. Agora, também é uma coisa que provavelmente eu vou repetir aqui algumas vezes. Tudo é questão de escolha. A gente talvez não perceba que a gente tem a opção, a gente talvez não perceba que a gente a escolha de não ficar absorvendo tudo isso de informação o tempo todo, não ficar à frente dos jornais o tempo todo. A gente às vezes não percebe que isso realmente é parte de um processo que a gente opta por fazer, se bem que também faz parte de um processo que é de formação de hábito, né? Então, eu tenho o hábito de fazer uma série de coisas e quebrar um hábito desse é muito difícil. Eu não acho que a gente não tenha a capacidade de absorver a informação, que a gente não tenha a habilidade de lidar com ela. Eu acho que a gente não tem o treinamento para isso. Uhum. Essa é uma questão importantíssima. Como é que eu faço para lidar com a minha realidade do dia? Ora, eu faço escolhas para me afastar das coisas que são tóxicas e para abraçar as coisas que me dão prazer, que me dão relaxamento, que me ajudam a materializar e manter as minhas relações sociais com outras pessoas. Essas relações sociais, aliás, descobriu-se muito recentemente que são talvez o elemento mais importante de todos quando se trata de você ter um equilíbrio no seu sistema nervoso, partindo inclusive de um nervo importante do corpo que chama nervo vago, que conecta todas as nossas vísceras ao nosso cérebro diretamente. Então, relacionamentos são importantíssimos. Então, e relacionamentos também são questão de escolha. Então, eu não acho que a gente não tenha a capacidade de lidar com essas coisas. O que eu acho que a gente não tem é discernimento. Eu acho que a gente não tem... E o discernimento também vem por treinamento, tá? Eu acho que a gente não tem o treinamento pessoal, a musculatura emocional. Eu gosto muito de falar essa expressão. Uhum. Acho que a gente não tem a musculatura emocional desenvolvida em um grau suficiente por causa do tipo de sociedade em que a gente vive. Acho que a gente não tem essa musculatura desenvolvida ainda num grau suficiente para poder enfrentar os grandes problemas que a gente depara no dia a dia da gente. Até porque a gente tem sido colocado, e isso aqui é uma questão importante que a gente não pode deixar de mencionar também, a gente tem se colocado dentro de uma bolha achando que a nossa espécie é invencível. E de repente tem um organismo que a gente não consegue ver com os olhos, a gente provavelmente não consegue ver sem a ajuda de... Me ajuda aí os biólogos, mas não consegue ver sem a ajuda de um microscópio bastante. E isso daí, se a gente deixar, vai matar milhões e milhões de pessoas. Então, a questão é uma de desenvolver a musculatura que nos capacita para poder enfrentar obstáculos dessa natureza. E é claro que a gente está falando de uma pandemia, mas são coisas bem mais simples. Por exemplo, como lidar com a pressão de um chefe no trabalho. Não é diferente. É menos, é menor, mas não é diferente. Sim. Bom, maravilha. Vou fazer aqui tem duas perguntas que o pessoal fez aqui que eu anotei. Eu vou fazer a primeira. A pessoa fez uma pergunta que é assim, por que as pessoas se prendem basicamente a notícias ruins? E aí eu já peguei um gancho, que acho que foi uma conversa já que a gente teve, que é uma outra pergunta. O medo vicia? Ou seja, as pessoas consomem isso e gera uma retroalimentação? Vamos dar alguns números aqui. É super interessante essa pergunta. Nós temos, e já calcularam, tá? Para que o povo aí não pense que eu estou inventando número, já calcularam. Não é fake news. Não é fake news por inteiro. Parte do que eu estou dizendo é verdade. Mas nós temos, e já calcularam, em torno de 70 mil pensamentos por dia. Olha que bacana. 70 mil pensamentos são pensamentos adoidados, né? E em torno de, vamos colocar um cálculo baixo, em torno de 85% desses pensamentos são repetidos. Em outras palavras, você pensa nisso quando você acorda, você continua pensando nisso ao longo do dia. Então, uma boa parcela dos seus pensamentos é repetida e quase a totalidade dos nossos pensamentos que são repetidos são ruins. Nós pensamos
negativamente, a não ser que a gente treine o contrário, nós pensamos negativamente a maior parte da nossa vida. Então a pergunta daí e a pergunta é muito inteligente, as notícias ruins e os pensamentos negativos, eles viciam, eles são a parte da própria estrutura, da nossa própria fiação, na verdade. E a gente parar de pensar ruim e a gente deixar de estar viciado em coisas que assustam, que o medo, se o medo vicia, a gente parar de fazer isso envolve muito treinamento, de novo. Eu gosto dessa palavra também, porque o que deixa claro? Nós podemos escolher como que nós vamos reagir ao ambiente que nos cerca. É uma escolha nossa, isso não é uma coisa pré-determinada. Agora, pelo padrão de comportamento da nossa sociedade, o que a gente vê é que nós estamos essencialmente vivendo num mundo de pensamentos repetidos ruins. E sem dúvida, se não vicia, pelo menos é hábito. Sim, tá bom. Bom, teve uma outra aqui, eu já imagino qual vai ser a sua resposta. Uma pessoa perguntou sobre exercícios recomendados. Bom, nessa época agora. Então daí vai depender de que tipo de exercício você está falando. Vamos fazer uma coisa. Epa, parou? Você está aí ainda? Tô aqui. Ah, então tá. Eu vi que estava congelando ali. Nós temos 5 ou 6 pilares, vamos falar de 6 pilares, daquilo que eu considero essenciais para a nossa saúde física e emocional. São 6 pilares. O topo da lista desses 6 pilares é o sono. O sono é essencial. A gente poderia fazer um trabalho, uma live dessa aqui para tratar só da questão da essencialidade do sono. 7 horas de sono de qualidade todas as noites. E sono noturno. Não estamos falando do sono que você faz qualquer hora do dia. É sono noturno, 7 horas dele e de qualidade. Então o topo da lista é isso. Se a pergunta é que tipo de exercício que a gente deve fazer, então eu diria, seu primeiro exercício precisa ser cultivar e melhorar a qualidade do seu sono. Esse tem que ser seu primeiro exercício. O sono regulamenta o funcionamento de todos os nossos sistemas. Do sistema respiratório ao excretório. Não tem um jeito de escapar disso. O sono regulamenta tudo. Se você dorme mal, você engorda. Se você dorme mal, você não produz testosterona. Se você dorme mal, você pode desenvolver problemas digestivos. E eu não vou continuar falando só disso, claro. Mas o topo da lista quer fazer um exercício hoje, começa a administrar a forma como você dorme. Ponto. Segundo na minha lista de prioridades, embora talvez não o mais importante para todo mundo, é desenvolver um hábito meditativo. Meditação também é um exercício, se você quer falar de exercício emocional, de gestão de emoções, então a meditação, seja do tipo que ela for, é essencial para que você possa sobreviver no seu dia a dia enfrentando os predadores. Trânsito, conta, chefe, colegas, família. Meditação no grau de importância, se você quiser comparar com sono, eu diria, vem em segundo, mas não perde muito para a questão da qualidade do sono. Agora, o que é exercício? Terceira coisa, para você ter boa saúde física e emocional, é importante que se mantenha um regime, uma rotina de exercícios físicos. Esses exercícios físicos podem depender muito de quem você é, da sua idade, do que você faz e todas essas coisas, mas exercício físico, eu vou lhe dizer o que bastaria. 6.000 passos de caminhada por dia bastam para você ter o movimento necessário para que o seu corpo funcione razoavelmente bem. 6.000 passos de caminhada por dia representa 5 quilômetros. 5 quilômetros não é grandes coisas, mas dá um trabalho infernal para você desenvolver o hábito se você não tem. Então, o exercício físico, você poderia fazer isso. Você poderia fazer isso. Claro que tem muitos outros tipos de exercícios essenciais também, né? A caminhada, um tipo de musculação, enfim. O quarto pilar da boa saúde física... Diga. Posso só... É que assim, uma pessoa fez uma pergunta relacionada ao sono, que diz, na verdade, sobre a duração dele, né? É necessário dormir ininterruptamente?
com relação a isso, esse é um fator importante também, né? É um fator importante. O sono deve ser essencialmente ininterrupto, e se você considera que você está dormindo bem, mas você está acordando várias vezes ao longo da noite, é muito provável que isso derive de algum consumo excessivo de cafeína, por incrível que pareça. Ah, eu durmo legal, eu deito, eu coloco a cabeça no travesseiro e eu varo à noite. Só que quantas vezes você acordou durante a noite? O sono de qualidade é onde ele é essencialmente não interrompido. Tudo bem? Então são 7 horas de sono de qualidade com poucas interrupções. Se você está acordando demais durante a noite, chances são que você está com um consumo excessivo de algum tipo de estimulante, cafeína estando lá no topo da lista entre os elementos, vou chamar de tóxicos, mais consumidos pela humanidade, os estimulantes, né? É uma droga legalizada há bastante tempo, mas é uma droga que impede a gente de ter sono de qualidade. Então, veja, sono noturno não é o sono que você tem durante o dia, não. É o sono que você faz à noite, que deveria ser essencialmente não interrompido por 7 horas. E tem diversos exercícios que você pode fazer para que esse sono se mantenha. E para você desenvolver uma qualidade no sono, né? Tem uma curiosidade, é lógico que a gente não vai passar o resto da nossa noite falando de sono, mas você tomar um banho morno antes de deitar, e numa cidade como Santos, você ligar o ar-condicionado a temperatura de 18,3 graus centígrados e mantiver os pés descobertos, você tem uma probabilidade de dormir melhor. Ah, é? Olha, eu não sabia disso, hein? A temperatura em 18 graus centígrados, mantendo os pés descobertos. É estranho, né? A Rose Félix está perguntando, eu adoro café, quantas xícaras eu posso tomar para não prejudicar o meu sono? Rose, eu tenho más notícias para você. Os cientistas que deram a pesquisa sobre sono estão falando que a sua última dose de cafeína você deveria tomar 14 horas antes de deitar. 14 horas antes de deitar. O que significa que quando você levanta, você toma uma dose de café e não toma mais. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à Rose. Tem a Mari também que fala sobre melatonina. Eu comprei um café, eu diminui bastante já, né? Descafeinado. Tá. Eu não sei quanto, né? A gente tem que, né? Mas assim, porque às vezes quando eu quero tomar um café perto das 6 horas da noite, eu tomo um descafeinado. Para só, né, sentir o gosto do café, né? E geralmente não jogar essa cafeína, né, no meu sistema. Se o café é verdadeiramente descafeinado, não tem problema nenhum de você tomá-lo na madrugada. Tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de café. Gosto muito. Eu tomo 2 doses por dia, geralmente, a última dose sendo em torno de 1 hora da tarde. O que já é tarde, né? Do ponto de vista da qualidade do sono, já é tarde. Mas eu me arrisco com isso. Mas eu não tomo café, de modo geral, depois da 1 hora da tarde. Eu não tomo. Nenhuma outra bebida que venha com alguma carga estimulante que possa conter algum tipo de cafeína. Vocês que são da biologia gostariam muito de ouvir da pesquisa, um experimento que fizeram, que eu não lembro exatamente como foi que eles colocaram cafeína nas flores, para as abelhas consumirem, visitarem as flores, mas o que se descobriu é que a presença da cafeína nessas flores atraía muito mais abelha do que as flores que não tinham essa dose de cafeína, para vocês terem uma ideia do quão viciante é a questão da cafeína. E você ficar sem cafeína durante 3 meses é uma experiência revigorante. Alguém que queira ir, experimente. É um negócio louco. Difícil. Continua com o quarto elemento da saúde. Só vamos fechar essa questão do sono, porque a gente precisa, né, progredir. A Mari tinha falado sobre a melatonina. A melatonina, tá. A melatonina é interessantíssimo o negócio. Tem alguns especialistas em sono mundiais que estão recomendando o consumo de algum grau de melatonina, de alguma quantidade de melatonina, por pessoas que têm problema de sono. Eu diria que se a pessoa tem problema de sono, o consumo da melatonina de uma maneira recomendada por um médico, receitada por um médico e orientada por um médico, seria algo interessante se fazer. A dosagem é que
é a questão? Quanto que você deve consumir de melatonina? Tem um especialista que está recomendando até 1 grama disso. Tá? Não é essas dosinhas que a gente tem ouvido falar, de modo geral, para melhorar a qualidade do sono, é mais. Mas como eu não sou médico, então eu não vou recomendar nenhum tipo de dose de melatonina. Eu acho que a pessoa precisa pegar a orientação de um médico especializado nesse tema, mas sim, melatonina é bem legal para uso para melhoria do sono, é bem legal. Às vezes não funciona para a pessoa porque a dose está errada. Tá. Eu já tomei melatonina e para mim fez muito bem. Você sabe, já tinha te falado que eu já tinha problemas com o meu sono. Hoje eu já consegui regularizar ele. E não é um merchan, mas eu vou dar uma dica aqui que para mim funcionou. Não sei se é um efeito psicológico, mas assim, eu digo no sentido fisiológico, mudou para mim. Tem um aplicativo, tem vários, né? Mas o que eu uso chama Sleep Cycle. Ele monitora o teu sono, você coloca uma faixa que você quer acordar, por exemplo, você quer acordar entre as 7 às 7h30 da manhã. Ele vai monitorando o teu sono. E quando você sai do sono profundo, é quando ele vai te acordar. Para mim, assim, mudou minha vida. Através do quê? Você tem uma pulseira? Não, então, é pelo microfone do celular. Ele monitora o teu ronco. Eu não sei o grau de... Porque, assim, fica meio estranho, né? Assim, cientificamente falando, eu acho meio... tenho minhas dúvidas até, mas assim, pelo menos mais mudou. Eu experienciei e mudou bastante, né? Mas assim, vamos... Tecnologias. São sim, bastante eficazes as tecnologias. A gente tem que usar para saber como funcionar, né? O relógio da Apple faz, né? O relógio da Samsung fazem. Tem um anel interessantíssimo chamado Oura. É um anel que tem um monte de sensores e você passa os seus dias usando esse anel e ele faz a leitura de um monte de sinais vitais, inclusive da qualidade do sono. Chama Oura, se não me engano, ORA, alguma coisa assim. É claro que com o dólar a 5,30 não é um momento para importar uma coisa como essa necessariamente. É uma ferramenta importante. Com relação à melatonina, a Luísa que perguntou quanto tempo antes de dormir. Luísa, eu tomava geralmente uma meia hora antes, mas acho que depende de cada pessoa, né? Depende da pessoa e, de novo, é importante que se tenha orientação médica para isso. Não vai brincando com esse tipo de coisa, não. Tem a orientação médica, o médico vai poder te dar uma boa ideia, melhor ainda se for um médico que tem algum tipo de conhecimento mais especializado em sono, tá? Alguém que trabalha com o Instituto do Sono, alguma coisa assim. Quando eu tomei por recomendação médica, mas eu fiquei preocupado com isso também, de gerar uma dependência, né? Então, eu tomava intervalos, por exemplo, segunda, quarta, sexta, e aí com o tempo eu fui tirando, né? Mas enfim, vamos falar... Desculpa, eu nem estaria tão preocupado com dependência, mas sim com a questão de como que isso afeta o seu sistema nervoso, tá? Então, desculpa o meu riso, é que a Lorena postou um comentário aqui, Dera, ajuda a gente a não comer o mundo inteiro quando estamos ansiosos. A não comer? Bom, Lorena, você tem espaço para isso, tá? Mas, de toda forma, comer é uma coisa que deriva muito do estresse, e ele é uma ação que vem de um hábito nervoso, por assim dizer. E, de fato, comer é hábito. Nessas horas a gente vai buscar alívio na comida. E, de fato, alivia, exceto pelo fato que muita gente faz isso. E nós vamos ter um problema muito curioso disso ao final dessa quarentena, porque muita gente vai engordar muito durante esse período. E aí vai ter uma corrida para as dietas, né? O que também não é bom. O negócio durante uma quarentena dessa é manter uma rotina absolutamente rígida. É muito importante que a pessoa lembre disso. Rotina, 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 rotina em tudo que você faz enquanto você está confinado. Tá? Porque senão a comida realmente, a Lorena tem razão absoluta, vai fazer você correr para a geladeira o tempo todo, porque realmente alivia. É uma coisa que traz para a gente um certo grau de prazer, né? Mas tem as consequências que precisam ser monitoradas. Uma prática meditativa ajuda muito.
uma prática meditativa chamada mindfulness nessa hora, que torna você consciente das coisas que você está fazendo a cada minuto do seu dia, ajuda muito a diminuir isso. Isso é uma resposta para a Lorena também. Ó, teve um comentário aí de uma pessoa que está com a gente, a Kelly, ela falou que a melatonina piorou muito. Então, é aquela recomendação, né? Vai no médico, né? Sempre, também né? pode ser feito por conta de dosagem. Enfim, é muito difícil de saber qual que é. E cada pessoa tem um conjunto diferente de reações. Normalmente, quando eu ajudo pessoas com sono, o que eu implemento, tento ajudar a pessoa a implementar, é um processo de privação de sono. E parece completamente absurdo dizer que eu quero treinar você ao privar você do seu sono. É absurdo dizer isso. Mas é uma técnica extremamente eficaz, recomendada por muita gente boa. E a privação do sono, essencialmente, o que ela faz é quebrar o mau hábito de você, por exemplo, ficar vendo televisão durante a madrugada toda, ou você ficar rolando na cama a noite toda, ou você, porque você acordou mal de manhã, porque você dormiu mal à noite, de você continuar deitado, dormindo até meio-dia. Não é. A privação do sono significa regularizar a faixa de sono. Dá um trabalho infernal fazer isso. Mas dentro de umas 3 semanas... Hein? É uma espécie de reprogramação, né? É uma reprogramação. De novo, é criação de hábito. Dentro de umas 3 semanas, a pessoa está dormindo infinitamente melhor do que antes. Claro que a gente está falando de pessoas que não têm desequilíbrios químicos também. Então, veja, tem uma série de coisas. É caso a caso. Correto. Bom, você ia pular lá para o 4º tópico, né? O primeiro era sono, o segundo foi... Meditação e exercício. Meditação e exercício. Sono, meditação e exercício. Essas 3 coisas, se você conseguir melhorar essas 3 coisas na sua vida, você já está fazendo um avanço brutal. O 4º deles é fazer gestão de emoção, gestão de pensamento, controle do que você sente de emoções em vez de deixar suas emoções controlarem você. O controle das emoções é muito mais fácil de fazer quando você tem uma prática meditativa e quando você dorme bem. Entende? Por isso que eu coloco mais para baixo na minha lista. Mas é importantíssimo que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções e não deixar que as nossas emoções nos gerenciem. E temos técnicas muito legais para ajudar as pessoas a aprenderem a fazer isso. O 5º pilar, minha opinião, é extremamente importante, é dieta. O que eu como? O que é que eu como? O que eu ponho para dentro de mim? A minha recomendação sempre foi uma dieta composta muito mais de produtos vegetais de origem orgânica e muito menos de carne e de coisas fritas. Então, uma dieta de vegetais cozidos e crus, uma mistura deles, com algum grau de proteína daquelas pessoas que não conseguem largar de carne, mas com muito mais vegetal de origem orgânica do que com outros tipos de alimentos. Então, o pilar da alimentação é importantíssimo e não dá para a gente escapar dele. Um 6º pilar seria você controlar a poluição do ambiente onde você está. E qual é o ambiente onde você está? Inclui barulho, inclui poluição química de produtos químicos. A gente pode colocar pessoas aí também, né? Não entendi? A gente pode colocar pessoas nessa poluição também? Agora nós chegamos no outro ponto, exceto por este momento que nós vivemos agora. É muito difícil de você, neste momento, gerenciar as relações familiares, tá? E a família é uma das origens mais tóxicas que há quando se trata de gestão de emoção. A família é porque a gente não tem paciência com a família. A gente tem paciência com o amigo, mas não tem paciência com a família. Então, conviver com família nesse momento é alguma coisa... É ruim falar isso, mas é alguma coisa muito tóxica. E se a gente aprender a lidar com essa toxicidade, com mais paciência, com mais compaixão, com abraço em vez de porrada, tá? Nós estaremos fazendo um favor para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, esses são os 6 pilares. Tem um outro pilar importante que a gente chama de aterramento. O aterramento é buscar equilíbrio ou homeostase. O pessoal da biologia vai gostar dessa.
buscar homeostase, buscar o absoluto equilíbrio entre o nosso ambiente externo e nosso ambiente interno. Trazer homeostase para o corpo é alguma coisa muito essencial. Estes pilares todos levam a gente para o aterramento. Tá? Com relação a isso que você falou das relações familiares, eu ia te perguntar mais para frente, a gente pode até falar um pouco mais, que, na verdade, eu estava até conversando com alguns amigos sobre essa questão que a gente está vivendo, e na minha ótica, assim, eu sempre tenho que pensar no lado positivo, né? Eu acho que, na verdade, isso pode ser uma grande oportunidade para a gente restabelecer algumas relações familiares, né? Os pais estão em casa e aí ele vê o filho, que ele aí, né, começa a refletir, pô, só trabalho, meu filho está crescendo, eu nem conheço meu filho, os filhos que não falam com os pais, né? A gente ter esse olhar, né, que a gente está vivendo, comendo e trabalhando e as pessoas que estão do nosso lado a gente não está nem aí, né? E imagino que isso possa ser uma oportunidade. A gente nunca pode esquecer que sempre tem um lado bom do lado ruim. Sempre tem um lado bom para um lado ruim. O lado ruim hoje é a incerteza e o medo que isso está trazendo. O lado bom é que a gente tem uma oportunidade para reformular muita coisa na vida da gente. Muita coisa. Só que reformular as coisas que quebram hábitos, a gente precisa quebrar hábitos. Reformular coisas é talvez um dos processos mais difíceis que a gente pode enfrentar. Reformular hábitos. Mas e isso é uma oportunidade muito grande para você lidar com as pessoas da sua vida que são próximas, para você lidar. Por exemplo, a gente vai emergir deste momento precisando de bem menos coisas do que a gente precisava quando a gente entrou neste momento. Eu estou falando de coisas mesmo. Você vai perceber que uma assinatura disso não era tão importante, que ter um sapato novo hoje não era tão importante, que ter, enfim, consumir coisas talvez assuma uma nova parte dentro da gente. Talvez a gente reconheça que ter menos é mais. Então, esse momento que a gente está vivendo vai ser uma oportunidade, está sendo uma oportunidade muito grande para a gente reavaliar as nossas necessidades. E nós precisamos de muito menos coisas do que a gente imagina que a gente precisa ter. Muito menos. Com certeza. Eu quero agradecer. Teve uma pessoa aqui que agradeceu por esses tópicos que você falou, a Elisângela Torres. Ela mandou um abraço. Sim. Abraço para ela que está lá no... E com relação a isso que você falou, com certeza, né, o Dério, eu acho que as pessoas vão rever os seus valores, né? É uma oportunidade. Isso está numa época boa. Uma outra coisa que é importante a gente mencionar é que se a pessoa estiver sentindo algum grau mais acentuado de ansiedade nesse momento, terapia online funciona muito bem, tá? Terapia à distância funciona muito bem. E eu não estou falando isso apenas por ser terapeuta e por oferecer este serviço à distância. Mas e não precisa ser comigo, pode ser evidente, pode ser com qualquer um. Aproveitando, desculpa, o Leandro mandou aqui uma pergunta. Desculpa, o Leandro aqui fez uma pergunta. Posso te chamar no direct depois, Dério? Claro que pode. Estou aqui direto. Literalmente, ultimamente ele está direto mesmo. Mas terapia ajuda muito e a pessoa ter um processo, engajar num processo de que seja uma vez por semana, simplesmente ter um espaço onde você pode colocar para fora aquilo que você acumulou de toxicidade, de acidez ao longo daquela semana, é importantíssimo. E o terapeuta tem treinamento para te ajudar nisso. Às vezes a gente fica girando em falso, como eu chamo isso de polia louca, né? A gente gira em torno da mesma coisa, sem ver que tem uma saída simplesmente com uma pequena mudança de perspectiva. E o terapeuta vai ajudar a pessoa a ter essa perspectiva. Então, não é uma coisa a se ignorar, não. É uma coisa extremamente importante e tem ajuda disponível por aí. Tá? Com certeza. Tem uma perguntinha aqui da Poliarte, acho que é Marina, se eu não estou enganado. Mayra. E assim,
vai assim, ela está perguntando sobre os sintomas, né, da ansiedade. Eu vou te fazer uma outra pergunta que se relaciona um pouco com isso, porque eu já ouvi falar assim que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Não sei se é uma colocação apropriada, mas eu já ouvi pessoas Faz falarem sentido. assim. Faz Faz sentido. sentido, né? A ansiedade definitivamente é futuro. Ansiedade e medo são futuro. Você não pode ter medo de alguma coisa que já te aconteceu, porque essa coisa já aconteceu. Então, medo é relacionado ao futuro, sempre. Tá? Então, medo e ansiedade são eventos futuros. Eu estou com receio de chegar num determinado ponto e quando eu chegar lá eu vou me dar mal. Tá? Então, Uhum. medo é futuro. Tem outras coisas que derivam de traumas passados, é evidente, né? A depressão pode ser, realmente, eu não tinha ouvido ainda essa descrição, mas eu acho que, ou essa definição, mas eu acho que ela cabe, sim. Porque assim, Diga. mas eu acho que se aplica também, porque o contexto que ela colocou, lógico, assim, essa situação, ela gera alguns desdobramentos, né? Porque ela começou com uma introdução aqui falando que tem muitas pessoas que estão indo para o hospital com falta de ar achando que estão com vírus. Ou seja, a pessoa ela não espera que são as recomendações, né? Se alguma coisa se agravar, para ela procurar ajuda médica, né? Mas é nesse Sim, sentido, né? Excesso de futuro, né? claro. Eu sempre brinco com todo mundo que vai lá, se é possível de... Não, é que a gente está num ambiente virtual, fica difícil de você visualizar isso. E quem É. não conhece tantos vai ter mais dificuldade ainda. Mas, normalmente, quando eu estou no meu consultório, eu falo para a pessoa que fica na Pedro Lessa, perto do Canal 6. Para quem está em Santos, vai visualizar. Eu sempre pergunto para a pessoa se é possível de chegar na Ilha Pochá sem passar primeiro pela Conselheiro Nébias, se você sai do Canal 6 em Santos, indo pela Avenida da Praia. Quer dizer, é uma pergunta que é tão idiota que pode ser respondida de uma forma cretina, se quiser. Não dá para você chegar na Ilha Porchá sem primeiro passar na Conselheiro Neves, é óbvio. Aí eu pergunto para a pessoa, bom, tudo bem, então o que você está fazendo na Ilha Porchá já? Eu falo, a pessoa está habitando lá no futuro o tempo todo sem estar vivenciando o momento dela que é agora, que é o único momento que se tem. Então, respondendo a essa pergunta, pressão no peito é um dos sinais mais clássicos de ansiedade. Está longe de ser o único, mas pressão no peito. A gente costuma, quando a gente está fazendo trabalho no consultório, a gente costuma localizar onde que a ansiedade da pessoa está se manifestando. A gente costuma tentar localizar o lugar no corpo onde está se manifestando. A gente costuma dar forma, cor e cheiro. E veja só, quando se manifesta, a gente encontra tudo isso. A gente encontra forma, a gente encontra textura, a gente encontra cheiro, a gente às vezes encontra o nome daquilo que está causando ansiedade na gente. Agora veja, então, caixa torácica, principalmente o meio do peito, sim, um dos locais onde a ansiedade se manifesta. Tontura, náuseas, esses são outros sintomas que a gente vê com bastante frequência. Tensão muscular de pescoço e ombro, também, muito comum em pessoas que são muito ansiosas, porque gera muita contração muscular no corpo. Mas não é só aí, por exemplo, fazendo um trabalho em uma pessoa recentemente, o louco da ansiedade dela era uma vibração estranha que ela sentia na canela esquerda. Então, é muito estranho, mas é onde estava naquele momento a ansiedade dela. Tá? É muito estranho falar isso, mas é fato que em psicologia somática a gente trabalha muito com onde é que as sensações físicas estão se manifestando. Então, para a maioria das pessoas, envolve nó na garganta, peso no peito, contração, falta de ar, envolve tudo isso. Para a maioria das pessoas, mas não é para todo mundo. Tá? Então, é preciso que a pessoa esteja muito consciente de onde o corpo dela está reagindo. Tá. O legal é que o pessoal está mandando umas perguntas que estão encaixando, assim, mais ou menos no roteiro de perguntas que eu tinha selecionado para você. O Felipe mandou uma pergunta com relação à participação de grupos, né? Esporte, artes, de que maneira isso pode contribuir para o controle desses processos emocionais, né? Ajudar. Tá.
Então, vamos fazer divisão de o que é grupo aqui. Relacionamentos recíprocos e seguros são, talvez, a coluna dorsal de um bom funcionamento do sistema nervoso. Relacionamentos recíprocos e seguros. Portanto, participação em grupos é essencial para que a gente possa ter equilíbrio. Ponto. Isso como espécie. Nós somos animais extremamente gregários. Tá? Então, participação em grupos é importante. Se estes grupos são grupos de zap, se são grupos eletrônicos, também é essencial, porque coloca a gente em contato contínuo com outras pessoas. Então, não tem muito como errar de você fazer participação em grupos. Agora, se são grupos, agora veja aqui uma coisa importantíssima, se são grupos onde a discussão é mazelas políticas, você vai sair com muito mais acidez do seu corpo do que você entrou. Com certeza. Assuntos de agressão política devem ser evitados a todo custo, num momento como o de agora. Aliás, devem ser evitados a todo custo sempre. Eu dou um exemplo. Eu reduzi o meu consumo de televisão a praticamente zero. Praticamente zero. Eu evito, como se fosse uma praga, assistir televisão. Porque o que é que a televisão traz de bom pra gente? Tá difícil, né, hoje em dia. Agora, você quer fazer uma lista que traz de ruim? Aí é fácil. Então, por exemplo, depois dos atentados de 2001, né? 2001, 2001, eu essencialmente eliminei o meu consumo de programas de violência. Essencialmente eliminei. Pouco tempo depois eu virei vegetariano. É uma outra coisa que não está entrando na nossa conversa, que hoje não vai entrar. Mas é uma outra relação. Eu não virei vegetariano, eu não assumi isso porque eu não gosto do sabor de carne. Eu fiz isso porque eu não consigo imaginar mais, para mim, participação na indústria da morte. Não vou fazer cruzada, não vou falar nada além do que eu acabei de dizer sobre isso, mas para mim é inaceitável eu participar dessa indústria de morte. Agora, voltando para a questão dos grupos. É essencial que a gente tenha relacionamentos recíprocos. Isso é, eu gosto muito de você e você também de mim. Eu cuido de você e você de mim. Eu estou em contato constante com você e você comigo. Então é recíproco. E seguro. Um ambiente onde eu não tenha medo do que você vai fazer para mim depois no nosso relacionamento. Isso inclui qualquer nível de agressividade ou violência. Entende? Então o nosso relacionamento tem que ser seguro e recíproco. Participação em grupos, os grupos têm que ser dessa natureza. Tá bom, obrigado. Bom, vou pular aqui para um outro tópico que... Bom, eu ia fazer uma pergunta, eu vou fazer uma outra primeiro. Se a falta de uma crença ou fé, ela pode ser considerada um dos fatores que potencializam essas crises. Vamos fazer a colocação oposta? A existência de uma fé ou da espiritualidade geralmente levam a pessoa a ter um grau mais elevado de conforto com a vida. Não sei se a minha resposta exclui a sua pergunta. Não compreendo. Ter um nível de espiritualidade, para algumas pessoas é participação em processos religiosos de igreja e tudo mais. Não é o meu caso, mas a participação em processos de religiosidade costuma trazer para as pessoas um grau mais alto de conforto. Então a espiritualidade é uma peça-chave para o nosso equilíbrio emocional. Essa espiritualidade ela pode ser desenvolvida com uma prática meditativa, porque a pessoa que medita ela vai transitar normalmente para um grau de consciência espiritualizada maior do que a pessoa que não tem uma prática de meditação, por exemplo. Não estou dizendo para você virar budista, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que te traz mais próximo da sua consciência básica.
Tá? Então, sim, uma prática de espiritualidade, meditação, reza, a frequência de cultos religiosos, esse tipo de coisa, realmente traz mais conforto para quem pratica. Tudo bem? Isso é irrefutável. Os dados são claríssimos nesse sentido. Não quer dizer que você tenha que ir à missa, não quer dizer que você tenha que ir ao culto, não quer dizer que você tenha que participar de todas essas coisas, mas quer dizer que se você é mais espiritualizado, você tem mais compaixão, se você tem mais compaixão, você tem mais tolerância, se você tem mais tolerância consigo, você tem mais tolerância com o outro. Show. Bom, tem uma outra aqui. Basicamente, vai muito do que a gente falou, mas é basicamente assim, que eventos extraordinários, que nem esse que a gente está vivendo agora, se pode desencadear transtornos ou apenas potencializam? Acho que vai nas duas partes. Eu acho que potencializa muito para quem já tem um processo. Potencializa muito para quem já tem um processo. Mas pode, por N motivos, iniciar o processo também. Posso fazer um paralelo? Sim. Um exemplo é que você citou e eu lembrei. Os atentados de 2001, nos Estados Unidos. Sim. Aquilo se criou uma indústria do medo absurda. E os Estados Unidos é um dos países, assim, teoricamente mais seguros do mundo, né? Policialmente falando. A probabilidade de acontecer alguma coisa lá é muito pequena. Até por questão geográfica também, né? Mas tem uma coisa que não pode se deixar de levar em consideração aqui. E é importante que você tenha mencionado isso. Eles são muito beligerantes também, em outras palavras. Eles estão sempre envolvidos em algum conflito. Tem esse lado, mas isso aí a gente deixa ali, mas nesse sentido assim, de desencadear, e até talvez o próprio, talvez o governo, né, ou a própria mídia implantar isso também, né? Não sei. O que mundo? Claro. Lógico, exatamente. Capitaliza-se nisso. Em pessoas que possivelmente tinham ali potencial para desenvolver tal transtorno, se isso, eventos extraordinários, como eu falei, né, aquele e o que a gente está vivendo agora, ele, faz o cara ali ter, não sei, né. Existe um fenômeno chamado síndrome do estresse pós-traumático. Muito conhecidos em questão, em situação de guerra, mas não só a situação de guerra. O estresse pós-traumático ele pode acontecer com uma pessoa depois que ela sofre um acidente de automóvel. O estresse pós-traumático não é tão comum como muitos terapeutas gostariam de colocar, tá? Não é tão comum. Mas o estresse pós-traumático é um evento importante que mostra como um evento isolado, às vezes, de novo, uma batida de carro, que nem precisa ser uma batida de carro tão grave assim. E a pessoa dali, às vezes a pessoa sai do acidente e está tranquila, mas dali 2 anos ela sofre um processo parecido, que faz com que ela lembre daquele trauma que ela sofreu e ela desenvolve os sintomas do estresse pós-traumático anos mais tarde. Então, o que a gente está vivendo em termos de pandemia, que tem efeito direto na psique das pessoas, pode ser que a pessoa saia desse momento, estou tranquilo. Carnaval de novo, pode ser. Mas daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 6 anos, a pessoa passa por uma nova privação e o estresse provocado no evento de hoje desencadeia lá os sintomas. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Ela é pertinente porque a gente precisa estar cuidando da nossa emoção agora. A gente precisa cuidar dos traumas que a gente está sentindo, que a gente está sofrendo agora. A gente não pode deixar para cuidar disso. Quando der um negócio aí, eu cuido disso. Quando der um negócio aí, pode ser tarde demais. Nossa, gente, eu não sabia. Vou fazer aqui uma pausa aqui. Tá tendo um cronômetro aqui que eu acho que ela vai encerrar. Eu não sei, eu não sabia. Acho que tem limite a 1 hora. Vou fazer o seguinte, ela vai encerrar e eu vou chamar o Dério de novo, para ver se a gente consegue continuar, beleza? E aí, cara, eu não sabia disso. Ressuscitamos. Eu não sabia que tinha um limite. Bom saber. A estreia. Eu também não sabia, afinal de contas é a primeira vez que eu participo de uma dessas.
O povo está voltando, gostei. O povo está voltando, é isso aí. Perseverança. Né? Tá voltando todo mundo. Mas e aí quando caiu aqui, eu tive uma opção de jogar para o Stories lá da Biorevisei, aquela nossa conversa, e eu vou ver se eu consigo baixar para depois até colocar no nosso canal do YouTube, e depois eu te passo também, para você ficar com o arquivo, né, para a gente... Seria interessantíssimo poder compartilhar esse vídeo para eu subir no meu canal também. Porque isso aqui sim. que está fazendo hoje é um negócio muito rico. Tem muita gente que está participando de muita coisa porcaria que não está ajudando tanto. Mas eu acho que uma conversa com essa ajuda muito. Com certeza. Mas assim, eu não sabia desse tempo limite aí do Instagram, mas a gente tem mais uma horinha agora. Mas agora a gente já sabe. Mas eu acho que eles estão fazendo isso para diminuir o consumo de largura de banda. Né? Pode ser também, é verdade. Uma decisão operacional até. Mari, fazendo elogios a nós, que nós somos maravilhosos. Muito obrigado, Mari, você é muito gentil. É muito gentil. O comentário da Elisângela, perfeito, caso deixe disponível em outros canais. E na próxima, se a gente tiver uma oportunidade de fazer uma próxima, a gente faz pelo YouTube. Eu estava dando uma olhada hoje, e pelo YouTube a gente consegue retransmitir pelo Facebook, então a gente usa 2 canais ao mesmo tempo. A gente amplia o número de pessoas. Uhum. E o que a gente estava falando mesmo? Eu não lembro agora. Eu acho que a gente estava falando da toxicidade de relações, mas vem depois uma outra questão. Também eu me perdi. Eu acho que era do desencadeamento de eventos. Eventos extraordinários desencadeiam... Do estresse pós-traumático, de como é... sim, o que eu estava dizendo é o seguinte, é importantíssimo que neste momento você esteja preparando quem você vai ser daqui 20 anos. Você molda hoje quem você vai ser daqui 20 anos. Isso tem a ver com tudo, desde a sua saúde física até a sua saúde emocional. Se você passa uma boa parte da sua adolescência e quando você é um jovem senhor ou senhora, vacalhando com a sua vida e com o seu corpo, o que vai acontecer contigo quando você estiver na faixa dos 50, 60? Você vai ter um corpo avacalhado e vai ser difícil você restaurá-lo a uma condição minimamente saudável. É por isso que existe o que a gente chama de a faixa da saúde e a faixa da doença. A faixa da doença sendo a partir dos 50 anos na nossa sociedade. Se eu me preparo para ter saúde nos 50, quando eu tenho 30, chances são que a minha longevidade e a minha qualidade de vida vão ser muito superiores. Uhum. Então, a gente tem que preparar hoje o terreno para daqui 20 anos, 30 anos. Eu vou fazer uma pergunta que foi uma pergunta do Leandro, não sei se ele está aí ainda, mas está relacionado com o que eu perguntei agora. Na verdade, é um fato posterior, que depois desse cenário, que foi um pouco o que você falou agora, né? Qual que é o futuro? Na verdade, assim, qual que é o cuidado que a gente deveria ter com a nossa parte emocional, né? Para essa perspectiva que a gente está falando. De novo, todos os pilares da saúde física e emocional. É bom repetir para quem está entrando agora. Sono de qualidade, prática meditativa, exercício. Lidar com as emoções, anotei aqui. Gestão das emoções, importantíssimo. O que é que você come? Então, a gestão do que você come, a sua dieta, importantíssimo. E, por fim, o aterramento, né? Como que eu lido para trazer a homeostase? Como que eu trago o equilíbrio para o meu sistema? E você mencionou também a poluição do ambiente, né? Os ambientes que nos cercam também, né? Então, a poluição sonora. Poluição sonora é uma coisa que você precisa gerenciar hoje também. Para você poder dormir bem, você tem que estar dormindo num ambiente silente. Ele tem que ser silencioso. Ele tem que ser fresco. Ele não pode ser um ambiente extremamente quente. E ele tem que ser escuro. Escuridão, frescor e ausência de ruído são essenciais para o bom sono. Então, a gestão do que você come, a gestão do que você respira, a gestão do que você pensa é essencial para o que você pode ter posteriormente de algum nível de qualidade de vida.
Tá, vou fazer uma pergunta aqui. Se essas questões, né, das emoções, da gestão das emoções, você detecta que se tem uma porcentagem maior com as mulheres com relação aos homens, ou eu digo assim, porque a mulher geralmente ela oscila mais, né, por conta da própria fisiologia da mulher, e até por conta, acho que, da carga da mulher, né, além de trabalhar, hoje está mudando um pouco, graças a Deus, né, mas assim, as mulheres, elas sempre tiveram uma carga maior, assim, até emocional, acho que até de sustentação da família, assim, né, isso acomete mais elas do que os homens. Eu acho que o que nós temos aí é um condicionamento cultural também. Não é apenas fisiológico, é também cultural. Sim, sim, sim. Agora, o que eu percebo na prática é que temos um número muito maior de mulheres do que homens em terapia, porque eu acho que mulheres têm também um senso muito maior de urgência com relação a este assunto, e elas têm bem mais facilidade de expor sentimentos por uma questão cultural mesmo, Sim, do que o sim. homem tem. E o homem ele é muito mais resistente a, digamos assim, confessar que tem uma fraqueza. E a terapia pode ser uma confissão de fraqueza, ao passo que para a mulher não necessariamente, entende? Então eu acho que essa é uma questão cultural muito mais do que ela é fisiológica. Agora, como dividir? Porque quando a gente tem uma questão cultural muito importante, ele tem um efeito no epigenoma, portanto, daí também é físico. Então, também é fisiológico. Hoje a gente sabe que a gente não é só o que a gente pensa, bebe, come. A gente é também resultado daquilo que os nossos avós, tetravós, comeram, beberam e pensaram. Hoje, a psiquiatria está estudando o que se chama de trauma transgeracional. Isso é, quais foram os efeitos da privação dos meus ancestrais, das violências que os meus ancestrais sofreram? Qual é o efeito disso na minha vida hoje, como indivíduo? E o meio de comunicação disso, esquece reencarnação, não estamos falando disso. A gente está falando de um meio de transmissão bioquímico também, que parece que altera, inclusive, a nossa genética, o nosso genoma. Tá. Bom, se o pessoal tiver aí que quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu dei uma olhada esses dias, ou foi ontem, na verdade, que assim, esses transtornos também acometem muitos universitários, né? Estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, graduação, estudante. Olha, nós temos um índice absurdo de estresse no 2º grau. E assim, eu ia até avançar nessa pergunta, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque eu acho até talvez uma falta de respeito, mas por outro lado eu entendo que o pessoal tem cautela, não sei se é uma cautela excessiva ou não sei exatamente como classificar isso. Porque assim, a gente sabe que existe, mas isso chega num extremo, né? Casos das pessoas darem cabo da própria sorte, assim, né? Suicídio, você está falando? De suicídio, que a gente sabe que é uma coisa que é muito, muito expressiva, né? Mas é uma falta às vezes de cuidado que a gente tem tentado no nosso lado, e talvez por ter essa dificuldade, né, de tratar das próprias emoções, né? E se você puder falar alguma coisa a respeito disso. Olha lá, nós hoje temos, morrendo por suicídio no mundo, mais pessoas do que a somatória toda das atuais guerras em andamento e dos acidentes de automóvel no mundo todo. Se você somar todas as mortes causadas por guerra e todos os acidentes de automóvel, são menos mortes do que estão sendo causados por suicídio. Só para você ter uma ideia básica da importância de se discutir suicídio. Nós temos um número absurdo por mês em Santos. E uma boa parte da população que está fazendo isso é uma população jovem
não em comum homens, mas não só homens, mas uma população jovem que não tem, agora é o meu tema, não tem a musculatura emocional desenvolvida o suficiente para que se possa, neste momento, lidar com um mínimo de não. A palavra não. Não, você não vai fazer, não, você... Enfim, as pessoas não estão equipadas para ter a negativa. Uhum. Desde pequenininho nós estamos incentivando jovens que podem tudo, fazem tudo, têm sucesso em tudo, quando a vida real não é isso. A vida real é, você vai sofrer derrota sim, tá? Você não vai ganhar em tudo. Tem escola promovendo corridas, por exemplo, em gincanas, que eles dão medalha para quem chega em último lugar, meu. Em que momento que eu vou desenvolver uma capacidade de lidar com a negativa se eu ganho uma medalha quando eu chego em último? Suicídio é uma questão extremamente importante. E não é só porque eu não vi que o meu amigo estava pensando nisso. Muitas vezes a gente não acredita. E muitas vezes não é só isso. A pessoa simplesmente sucumbe à pressão naquele momento. Vem carregando uma história, vem carregando todo um legado e quebra. E quebra. A nossa sociedade, neste momento, está muito desequilibrada. Nós não temos musculatura emocional para lidar com a negativa. É importante falar sobre isso. Fizeram uma pergunta aqui, como a gente pode ajudar essas pessoas que estão sofrendo mais, né, com essa questão da pandemia? Eu digo assim, do pessoal que é autônomo, né, que por questão de a renda do cara é diária ali, não tem uma renda segura, entre aspas, como é que a gente pode, a pergunta foi essa, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu primeiro, desculpa falar, mas assim, se você tiver uma condição financeira um pouco melhor do que a dele, você pode ajudar nesse sentido, né? Olha, tem N coisas que as pessoas já estão se mobilizando para fazer, inclusive. Hoje eu estava vendo um negócio extremamente interessante, se eu não me engano é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles abriram um canal para as pessoas poderem fazer doações para compra de equipamento básico. Legal. Compra de equipamento básico. Agora, é evidente que eu provavelmente eu não vou fazer uma conta de... como é que chama aquele sharing? Tem um processo de... Caramba, eu vou lembrar do nome disso antes do fim da noite. Mas é de você ajudar a custear um projeto. Tá? Sei. Eu não consigo lembrar o nome disso agora, mas nós todos podemos ser mais proativos em auxiliar aquelas pessoas que a gente conhece que estão passando por algum nível de dificuldade. Financeira, inclusive. Inclusive. Mas, o que é importantíssimo cada um de nós lembrar é que essa fase, como todas as outras, é transitória. Sim. É uma fase transitória. Isso vai passar. Vai matar um punhado de gente, sim. Vai nos deixar presos em casa, sim. Mas é uma fase. É uma fase como qualquer outra. Aí você fala, não é uma fase como qualquer outra, porque nenhum momento foi tão explícito assim. Mas a verdade é que, como qualquer outro momento de turbulência, nós passaremos por ela e ela vai acabar. Então, auxiliar outros também envolve auxiliá-los do ponto de vista de buscar algum nível de equilíbrio pessoal. E aí entram as relações recíprocas e seguras. Cada um de nós que conhece alguém que está passando por algum nível de dificuldade pode ajudar com N mecanismos. Com certeza. E sobre isso... E sobre essa questão econômica também, sobre as mudanças que a gente falou em algum momento aqui, né, que é uma oportunidade para reavaliar algumas coisas, eu espero que essa questão econômica seja, no nível mundial, assim, seja revista, né, porque a gente está vendo aí que, um exemplo, jogadores de futebol vão ter seus salários, mas assim, o que eu quero dizer, assim, eu gostaria que se estabelecesse um novo patamar com isso, assim, por que a gente dá tanto dinheiro para uma pessoa, não que não seja importante, não estou questionando isso, mas assim, essa desproporcionalidade, né? E fora que assim, eu estou querendo trazer uma pessoa para cá para falar sobre educação financeira, né?
porque isso é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. E nessa época, quem tivesse uma reserva de emergência, seria o momento aí da pessoa também conseguir, né, passar por esse período com menos dificuldade, né? Mas a verdade é que a gente precisa vivenciar o momento de hoje, mas nunca tirando o pé da gente do que pode acontecer amanhã. Com As certeza. pessoas mais precavidas não quer dizer habitar no escuro, não quer dizer, como a gente disse agora há pouco, de você estar lá na Ilha Porchá antes de passar pela Conselheiro Neves, se você sair do canal 6. Não quer dizer isso. Quer dizer que para a sua própria estabilidade você precisa colocar uma rotina para se preparar para o amanhã, embora o amanhã possa nunca chegar. Então, tem que ter uma rotina para se preparar para as dificuldades que um dia podem acontecer. Daí você não vai perder sono, aí você não vai ficar ansioso, porque você fez um processo de preparação. Uma amiga minha falou que ela sempre tem dinheiro suficiente para sobreviver a pelo menos 6 meses de turbulência com as contas atuais dela. Ela sempre tem isso guardado, para pelo menos 6 meses disso. Então, se ela fica desempregada hoje, ela tem um semestre inteiro para poder depois achar alguma outra coisa. E convenhamos, só entre nós aqui, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui, não é muito difícil você guardar 10% do seu salário. É difícil se você quer gastar tudo o tempo todo. Eu estou falando na média das pessoas, dessas com as quais a gente convive mais. Não é tão simples assim para quem está nas camadas mais baixas da sociedade, onde há desigualdade interna. Mas para nós, na maior parte das pessoas que a gente conhece, a gente podia sim fazer uma preparação melhor para o amanhã. Com certeza. Mas e vem como um alerta, né, também. Eu posso falar por mim, assim, porque, assim, querendo ou não, eu sei que eu estou numa posição privilegiada, de certo modo, assim, com relação a essas pessoas, mas é porque eu sou servidor público, né? E, de certo modo, eu estou numa posição privilegiada com relação a essas pessoas, mas eu sei também que amanhã o meu salário pode ser cortado pela metade. Né? Pode. Então, essa questão da estabilidade, existe estabilidade? Depende do cenário que você está, né? Então, eu acho que isso... Não tem estabilidade para ninguém. Exatamente. Isso veio como alerta, assim, né? Ó, não existe estabilidade para ninguém, né? Porque o mundo vira de cabeça para baixo, e, assim, é uma doença aí que deixou o mundo de joelhos, né? Sem dúvida. Mas quando eu falo da preparação para amanhã, é assim, tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Por exemplo, eu posso optar por ter ou não um telefone zero bala. Eu posso optar por ter ou não uma assinatura de alguma coisa. Eu posso optar por ter ou não uma associação. Sei lá, entende? Eu posso optar. A escolha é minha de o que é que eu vou direcionar o que eu recebo, ou não. Agora, claro que o que eu estou falando aqui veja, hoje eu estou visualizando daqui 6 meses, é por isso que eu estou tomando essa precaução neste momento, que é a escolha. Mas eu sei que, e uma das coisas muito interessantes de uma crise como a de hoje é que, num futuro próximo, talvez nós usemos isso como uma oportunidade para uma crise futura. Talvez uma das grandes lições que a gente vai tirar de um momento como esse é repensar quais são prioridades. Sim. Mas isso envolve uma alavancagem emocional brutal. Entende? Treino, escolha. Eu usei essa palavra treino diversas vezes ao longo da noite. Treino e escolha. E fazer escolhas envolve treinamento, é óbvio. O que eu posso fazer e o que eu posso deixar de fazer. Né? Nós gostamos muito de viajar, é um exemplo, nós gostamos muito de viajar. Como cultura, eu fico impressionado de ver propaganda ainda de um site aí que compra e vende milhas. Programa a sua viagem hoje. Quem é que está pensando em viajar hoje? Vamos pegar uma lista aqui. Né? Quem é que está pensando em comprar o SUV hoje? Vamos repensar o que tem como prioridade. Eu acho que é uma questão essencial. E essa é uma oportunidade dourada para a gente começar a tomar decisões melhores, talvez. Com certeza. E traz estabilidade emocional para a gente. Depois... Não, e olha como é curioso, né?
um exemplo, que ninguém deseja, evidentemente, vamos supor que a situação ela progredisse para o pior. Eu estava até conversando com um amigo meu, eu falei, cara, numa situação assim, digo de descontrole, assim, coisas de filme, o teu dinheiro não ia valer nada. Porque se você tivesse um saco de feijão, o cara quisesse te oferecer R$ 1.000, você não ia vender, porque é comida, né? Isso é uma coisa muito assim, faz a gente se chocar com coisas, né, o tempo todo, né? E quando você olha, por exemplo, na estabilidade da Bolsa de Valores, num momento como esse daqui, se você botou sua grana lá, ela não está mais lá. Ah, sim, exatamente. Muito menor dela, sabe, por exemplo. Então, são decisões, né, de novo, escolhas. Com certeza. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Pode mandar aí. Bom, as minhas perguntas já acabaram, tá, Odério? Se você quiser comentar. Deixa eu ver. Esse foi só um comentário. E tá falando aqui sobre essa transformação, Marcos, aqui. É uma oportunidade realmente para rever, né, o que é importante e prioritário. É isso que eu digo. A gente precisa definir o que é prioridade. E isso vai nos ensinar para um futuro bem próximo, inclusive, de como lidar com prioridades. E eu não estou falando de prioridade financeira apenas, eu estou falando da prioridade de investimento. Investimento nos outros, nas minhas relações, investimento em mim, nas minhas emoções. E esse investimento não de novo, é hábito, mas não é impossível de você reeducar você para gostar muito mais de você. Com certeza, de valorizar as pessoas também que estão ao nosso redor, né? Porque imagina as circunstâncias de algumas pessoas, né, que, sei lá, talvez, acho que o governo está fazendo um esforço para trazer brasileiros para cá, mas imagina numa situação dessa, você não poder ver os seus pais, você tá no outro, nunca não saber quando vai ver, se vai ver, né? Os filhos, ou enfim. E aí você começa realmente a fazer uma avaliação, né, da sua vida, será que a gente valoriza algumas coisas ou não, em detrimento de outras, né? Uma reflexão. É uma oportunidade realmente incrivelmente grande. Agora, nós vamos passar por privação. Isso não tem dúvida. Nós vamos passar por privação. Teve uma outra pessoa aqui que acho que foi semelhante da Lorena, como parar de comer na quarentena. A comida gera na gente retorno emocional bem interessante. Ele traz uma recompensa instantânea. Só que o problema é que daqui 6 meses que a gente comeu hoje, a gente vai precisar descascar do corpo da gente, né? Ó, o exercício aí, as dicas do Dério. Vamos queimar essa gordura, né? Uma pergunta ali, passou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Poderíamos pensar um karma coletivo para que estamos vivendo, onde cada um transformará seu karma dependendo de como reage a tudo isso. Karma coletivo. Se você fosse colocar na linha mais espiritualizada, talvez pudéssemos até falar das implicações religiosas de um momento como esse. Pode ser, né? Pode ser que o karma coletivo realmente seja uma questão que exista. Eu acho que o coletivo... Mas você diz isso sob uma perspectiva das escrituras religiosas? Eu digo mais... Bom, talvez também, porque algumas das escrituras clássicas, principalmente do Oriente, discutem esse tema. Eu acho que, na verdade, o que a gente está pagando aqui é um alto preço pelo nosso comportamento recente, inclusive com a forma como a gente lida com o nosso meio ambiente. Nós vivemos hoje também numa densidade populacional absurda, que permite a propagação de um micro-organismo desse de um dia para o outro, de um continente para o outro. E permite que esse micro-organismo se espalhe de um continente para o outro de uma forma brutal. Essa é a sobrevivência de um organismo extremamente bem adaptado para viver dentro do corpo humano. E eu estava vendo um artigo esses dias, eu até compartilhei falei com um professor da Unesp, o Denis Abessa, que era sobre os hábitos alimentares, né, lá na China. E era um artigo de 2013.
e os pesquisadores alertavam que eles tinham que parar com essas práticas, né, de comer animais selvagens, que isso ia dar um problema, né? E aí hoje a gente está nessa situação, né? Já teve outras também, o Átila, não sei se você viu o Roda Viva na segunda-feira, ele comentou de algumas outras, se não estou enganado, no Oriente o pessoal come carne de camelo também, acho que foi o MERS, se eu não estou enganado também, proveniente de consumo animal, né? A única diferença para a gente é que a gente consome um bicho que foi domesticado em algum momento, mas quando você para analisar a forma como a gente consome carne de outros animais, a única questão é que um bicho é silvestre e o outro não. Que tem um controle sanitário rígido, né? Por isso que não... Mas assim, né? Mas eu digo, né? Numa proporção com relação aos outros. Sim, tem uma aqui, ó. Eu não sei como as pessoas se chamam, Libortoluzzi. Dério, você acha que o mundo volta a ser como antes? Você acha que as pessoas vão mudar o seu comportamento, dar mais atenção e amor ao próximo? Excelente pergunta. O que eu acho é o seguinte, é uma oportunidade grande para fazer isso que ela está perguntando. É uma oportunidade grande para você e eu nos reeducarmos do ponto de vista do que a gente espera da gente e de outros. É uma oportunidade de ouro para que nós possamos, como indivíduos, crescer. Mas eu não sou muito otimista do ponto de vista da população de modo geral. Em outras palavras, eu acho que passa o susto. E o que eu quero dizer com isso? Outro dia tinha um bando de gente querendo descer com a mala e a cuia e a farofa toda para ir para a praia, aqui em Santos. Não sei se foi domingo passado ou no outro. Mas vieram com tudo para fazer. Quer dizer que você está num momento absurdo de crise e você não quer seguir nem a regra mais básica. Então eu acho que para muita gente isso é realmente um sinal de um momento, de uma oportunidade importante em que a gente deve abraçar para que a gente possa crescer dela. E a pergunta dela é importante. Eu acho que muitos de nós faremos isso. A gente vai sair do rebanho e vai começar a talvez estabelecer um novo rebanho. Esse rebanho onde existe muito mais igualdade, onde existe muito mais tolerância, compaixão, de novo, eu gosto dessa palavra, ela é importante, mas onde existe muito mais respeito. As massas, eu não sei. Eu não tenho tanta fé, porque um instinto de boiada é uma coisa muito relevante em todas as circunstâncias. A pessoa vai fazer o que o vizinho está fazendo, afinal de contas, o vizinho faz, se ele pode, eu vou fazer também, então se dá um dane-se geral para o mundo como um todo. Mas é uma oportunidade para repensar? É. Com certeza. Pô, tem uma outra aqui, da Lu Piccoli. Qual o limiar entre se inspirar nas 1000 pessoas fazendo lives de exercícios, meditações, yoga e coisas do gênero, preparação de alimentação saudável, e a cobrança em copiar essas coisas, né? Isso pode ser tóxico? A pergunta dela. Claro que pode. Você pode. Nossa, é outra questão extremamente importante. Você sente uma pressão violenta, de novo, para seguir o rebanho. Então, quando a gente fala dos 6 pilares da saúde, acho que a gente precisa estar muito preocupado para nós mesmos. Entende? Eu acho que as ferramentas que estão sendo oferecidas para a gente, de yoga, como ela coloca, de yoga, exercícios físicos e todas essas coisas, eu acho que são um mapa que a gente pode escolher seguir. Mas o que a gente tem que evitar a todo custo é a neurose disso, porque da mesma forma que a gente está consumindo notícias apavorantes o tempo todo, a gente pode começar a ficar obcecado com esse tipo de comportamento também. Então, o que a gente precisa fazer é evitar a obsessão em tudo. Moderação em tudo é a questão. Mas a gente precisa estar preocupado com o que a gente come, a gente precisa estar preocupado com como a gente dorme, a gente precisa estar preocupado se a gente pode ou não implementar a meditação, uma boa prática meditativa. A gente tem que ter essa preocupação. O que a gente não pode fazer é tornar dela uma obsessão. Maravilha. A Mari fez uma pergunta aqui muito interessante. Você acha que essa situação pode gerar pensamentos ao inverso, ao invés de sentir medo e seguir as regras, as pessoas pensam que tá tudo ótimo e eu vou seguir minha vida? Repete a pergunta, não ouvi porque balançou. Vamos lá. Tá. Você acha que essa situação pode gerar pensamento ao inverso? Ao invés de sentir medo e seguir regras,
a pessoa pensa que está tudo ótimo e vou seguir minha vida? Pode, claro, já tem evidências clássicas disso. Fortes evidências que as pessoas estão dando de ombros para um monte de coisa. Né? Se dane. Agora, eu não sei se tem contexto para responder dessa forma, mas olha só. Teve um cara que estava... O cara lambeu privada. E publicou o vídeo dele lambendo privada. Eu vou desafiar, porque se dane, eu não vou pegar isso mesmo. Pegou. Nossa, que bizarro, Então, um nível mínimo de consciência, um nível mínimo de consciência é essencial. Um nível mínimo. Né? Então, a gente precisa respeitar regras que fazem sentido. A gente precisa ter bom senso na vida, né? Bom senso. Sempre. Tá faltando para muita gente, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Déria, você tem alguma consideração aí para falar? Alguma coisa a mais aí? Serenidade. Eu acho que é a palavra-chave hoje. Serenidade. A gente precisa ter serenidade com as coisas. E a serenidade, daí sim envolve essa questão do respeitar as regras, porque elas são importantes. Eu acho que algumas regras, às vezes, podem até ser um pouco excessivas. Daí entra a questão do bom senso. Só que o bom senso é o seguinte, é absurdo quando a gente fala de bom senso, né? Porque o que eu estou fazendo é preservando a mim mesmo. Então, ter bom senso não é lógico, não é óbvio. Se eu estou preservando a mim mesmo, sabe, é um natimortem, na verdade, a questão. Se essas coisas que eu preciso fazer vão promover a minha saúde daqui a 20 anos, então, cadê a parte que você não entendeu? Falando isso de modo geral, né? Cadê a parte que a pessoa não entendeu? Que implementar uma rotina em que você tenha uma segurança física e emocional para o futuro, cadê a parte que as pessoas não entendem que isso é importante? Bom, o Leandro fez uma pergunta, eu acho que está mais direcionado para o pessoal que está na linha de frente, profissionais de saúde, eles têm mais competência do que eu, que sou biólogo, e o Dério, que é terapeuta. Ele fala isolamento vertical, uma pergunta, que pelo que eu vi, o isolamento vertical é só as pessoas que estão no grupo de risco, né? E o horizontal não, é todo mundo, né? Basicamente. Essa é a distinção, tá? Mas se você quiser fazer o comentário, fica à vontade. Eu tô dividido entre a questão do absolutismo e do pouco relaxamento nisso. Existem algumas evidências muito boas para os dois lados, muito boas, principalmente em um clima mais quente como o que a gente vive. Então existem umas evidências científicas muito interessantes nesse sentido. Mas eu acho o seguinte, vamos ao bom senso, de novo, bom senso. Vamos ao bom senso. Você quer fazer uma prática de exercício, e você quer fazer isso ao ar livre, onde você possa tomar um pouco de sol, porque a vitamina D é essencial, e você tem que ter um pouco de sol para isso. Você quer ter uma prática de exercícios que te permita gerar energia e liberar a energia do seu corpo, e você vai fazer isso de uma forma absolutamente segura. Estou junto, mas eu não sei se eu estou junto de liberar a criança para voltar para a escola. Uma criança que vive com o seu avô, que tem problema respiratório e tem 65 anos de idade ou 70 anos de idade. Eu acho que agora a gente está pisando num limiar esquisito, pelo menos neste momento. Eu acho que a gente ter o bom senso é tudo. Entende? Então eu estou dividido entre a necessidade extrema, mas eu também não acredito... Os dois extremos. Eu acho que você liberar geral agora vai ter consequência cara depois. Mas também tem que ter algum bom senso naquilo que você pode fazer. Mas aí, de novo, é o indivíduo dentro do grupo. Se todos os indivíduos se comportarem com bom senso, a gente consegue combater um problema com muito mais serenidade. Sim. Tem uma outra questão que a gente não abordou, que vai mais num aspecto social, né? Que infelizmente a gente é um país pobre. A gente está falando assim, talvez até superficialmente, porque assim, tem pessoas que não têm nem essa possibilidade, né, de tomar essas medidas
que a gente está tomando, né? Que são as pessoas que moram numa comunidade, num barraco com 10 pessoas e tem alguém que é o provedor da casa financeiro. Isso é uma bomba relógio, assim, né? E você não tem métrica. Eu vi até o Átila falando isso no Roda Viva na segunda, que de todos os modelos que fizeram, não tem nenhum que foi feito com comunidade. Até porque também esses... Então, assim, é uma bomba relógio, né? É uma coisa assim, que tá aí. E a gente tem comunidades gigantescas, né? Aqui no nosso país. Talvez que tenha a sorte de que o micro-organismo ele seja menos potente no calor, como tem sido ventilado por algumas pessoas muito interessantes, inclusive, pessoas que têm larga experiência na epidemiologia e na infectologia e tal, estão falando isso. E tem bons estudos, por MIT, por exemplo, que indicam que tem uma desaceleração no contágio em ambientes mais quentes, acima dos 20 graus centígrados. E foi a primeira vez que eu confesso, foi a primeira vez que eu disse, graças a Deus faz calor onde eu moro. Se isso é verdade, então estou contente por estar com o ar-condicionado ligado nesse momento, entendeu? Eu estou mesmo, mas... o meu também está ligado aqui. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Está relacionado a uma das suas especialidades, que é os sonhos, né? Da Luciana Assay, eu acho. Deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Dério, eu tinha um sonho recorrente quando pequena. No primeiro dia de quarentena, o cenário me remeteu a tudo que era o sonho. Me assustei. Existe algo que possa ser feito para conseguir interpretá-los? Eu acho o seguinte, quando um sonho te traz de pronto uma associação e uma resposta, ele não precisa mais de interpretação. Nós falamos, eu tive esse sonho me mostrou exatamente... A minha situação atual reflete exatamente o que estava no meu sonho. Acho que não precisa de mais explicação. Entende? Os sonhos mais simbólicos, eles aí sim precisam ser analisados mais de perto. Mas, pelo que eu entendi do que ela colocou, a situação atual levou ela de volta para o sonho recorrente dela. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que, não sei se você que falou, o senhor já ouviu em algum lugar, que existe sonhos que são premonitórios. É isso? Sim. É isso, então, basicamente, né? É uma capacidade mental ainda, ou psíquica ainda muito mal explorada, mas a previsão do futuro parece ter bastante base científica. Tem uns cientistas bem interessantes trabalhando nessa questão, inclusive, de como que a gente consegue dar um salto para o futuro próximo. Mas é um assunto para uma outra conversa como essa aqui, porque isso vai longe. Ela até falou aqui de novo, mas eu digo em relação a todos. Hoje tive outro. Então é uma coisa recorrente, né? Não tem dúvida nenhuma que se você está envolvido numa situação de quarentena hoje, seus sonhos vão estar refletindo isso. Não tem nenhuma dúvida que se você está vivendo um momento de medo hoje, seus sonhos vão refletir isso. Não tem dúvida. Né? O que a gente vive repercute nos sonhos, né? Claro, claro. Uma das fases do sonho da gente é voltada para sonhos só desse tipo, de lidar com o presente, do jeito que está se apresentando para a gente. Então, os sonhos mais simbólicos exigem um trabalho de aprendizado do idioma que os sonhos falam, né? E o que você sonha é diferente do que eu sonho. Os significados dos seus símbolos são diferentes dos significados dos meus. Maravilha. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade. Território livre, hein? Pô, tá boa essa live, hein? A primeira live tá rendendo aqui o assunto. Uma audiência boa. Perguntas bem pertinentes. Bem pertinentes. É verdade. Bom a gente falar sobre essas questões emocionais aí, né? Vejo vários colegas aí sofrendo também, tendo crise de ansiedade. É preocupante, né? Em alguns casos. Bom, enquanto não tem mais nenhuma pergunta, deixei aqui uma... Eu já falei aqui que eu vou tentar disponibilizar essa live aqui no nosso canal do YouTube. O Dério também, depois eu vou ver como é que eu faço isso. Se tem não sei se tem um botãozinho aqui no Instagram para baixar. Não tenho ideia, espero que sim. Ele é muito relevante. Senão a gente faz outra.
É, pô, Dério, então eu vou deixar, né, já que não tem ninguém que fez mais pergunta, eu vou deixar, eu coloquei aqui, para você falar um pouco mais do seu trabalho, da sua linha, dos seus canais, livros também, que você é escritor, né? Fica à Tá, vontade aí. tá. É, eu tenho feito um trabalho que eu acho bastante relevante. Muitas das pessoas que inclusive, passaram por aqui são pessoas que fizeram algum processo terapêutico comigo em algum momento, né? Eu trabalho muito com uma linha que se chama, uma técnica que se chama de técnica de libertação emocional. E essa técnica ela envolve a acupressão, que é a acupuntura sem agulhas, com ressignificação de memórias. É um trabalho que a gente faz conjunto com essas duas coisas. É um trabalho que, inclusive, dá para ser feito à distância. Então, consultório remoto dá tranquilamente uma sessão dessas para a gente fazer. A pessoa reproduz na casa dela o que eu indico para ela fazer por aqui. É uma técnica bem conhecida para lidar com emoções. Bem conhecida e muito eficaz também, na verdade. Então, eu trabalho muito com essa abordagem. Ao longo dos anos, eu já publiquei 3 livros, o mais recente deles em 2015, sobre gestão de emoções e meditação, que se chama I-Eu, ou I-Eu, né? Que é para gestão de ansiedade. Ele está disponível de forma eletrônica em todas as principais livrarias eletrônicas brasileiras, né? A Cultura tem, a Saraiva tem, a Amazon.com.br também, bem como a Amazon.com. Também publiquei um livro sobre sonhos, esse já é mais antigo e tá desatualizado, infelizmente, porque a ciência do conhecimento, o conhecimento do sono, a ciência do sono e dos sonhos avançou muito nos últimos anos. Então, é um livro que está disponível também, mas ele é um livro que eu precisaria muito atualizar. Também publiquei um livro texto de antropologia, né? Ou antropomaisologia. Muitas das pessoas que entraram e saíram daqui também tiveram conhecimento dessa publicação. E, essencialmente, eu cheguei numa encruzilhada na minha vida onde eu achei que eu precisava estar fazendo muito mais por outros do que eu estava fazendo até então. Então, foi um ponto de virada interessante, uns 7 anos atrás, quando eu cheguei a essa conclusão e entrei nessa linha de trabalhar com terapia, né? Maravilha. Bom, teve um pessoal agradecendo aí, vi umas mensagens agora da Kelly. Gratidão, mestre, aprendi demais com você, tanto como Namastê. professor como terapeuta. Acho que a Elis Godinho também mandou um agradecimento e outras pessoas também mandaram já também. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, hein, pessoal. Eu acho que vai chegar daqui a alguns minutos e o Instagram vai falar assim, ó, não dá mais, né? A gente tem uns 20 minutinhos aí, basicamente. A Mari está agradecendo aí também, obrigado por tudo. Saudade, Mari, beijão. Bom, para resumir aqui a nossa pauta, né, que é como lidar com o medo e ansiedade, né, nesses tempos, acho que para resumir, para ajudar bastante, é o que você disse, né? Passos aí, sono, meditação, exercício, gestão das emoções, dieta, cuidado com os ambientes que a gente frequenta, né? E a poluição ambiental em si também. E o aterramento, né? Que você falou. O aterramento que em uma instância é a busca da homeostase, né? Uhum. Maravilha. As dicas aí para a gente conseguir passar por essa fase aí da melhor maneira possível, né? Quando você tiver conhecimento sobre como que a gente pode subir os vídeos, eu vou fazer um jabá bem grande, anunciando para todo mundo que está nos meus canais. Um dos meus canais é o inteligencia.net, né? Mas ele é soletrado de um jeito diferente, é inteligente, com T no meio, inteligenzia com S, inteligenzia.net, é o blog. Também tem um canal que leva o mesmo nome no YouTube, onde eu publico muita coisa sobre terapia, muita coisa motivacional também, autoajuda até um certo ponto.
coisas que têm a ver com saúde emocional, né? Então também é um lugar para as pessoas irem buscar recursos. Maravilha. Outra pessoa Certo? agradecendo aqui, Emicida Pérez, gratidão. Outro Libor Toulouse, gratidão, namastê. Pessoal aí agradecendo. Depois eu vou dar uma olhada em quem foi que entrou. Ah, o pessoal deu a dica aqui, dá para salvar a live, só não vai salvar os comentários. Pô, maravilha, Nani Pius, muito obrigado. Vou salvar aqui então, vou mandar pro Dério e vou publicar lá no nosso canal do YouTube para ficar disponível esse bate-papo aí. E se vocês quiserem mais assuntos relacionados à gestão das emoções aí, fique à vontade para pedir, a gente pode marcar uma outra live aí também, se der tiver essa disponibilidade, dependendo da agenda, né? Para ajudar muitas pessoas que, às vezes, né, não têm a possibilidade de buscar um profissional da área, né? Enfim, até para conhecer melhor o trabalho do Daryl, pode ser um meio para ajudar, né, a lidar com esse tipo de desafio, vou dizer assim, né? É um desafio mesmo. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguma consideração aí, Dério, para falar? Gostaria só de agradecer a você a disponibilizar esse canal, porque ele acaba sendo uma ferramenta que vai além daquilo que até a gente imagina quando a gente começa a criar canais, né? Às vezes a gente cria um canal por um propósito, ele acaba virando por um outro, né? Então, eu queria agradecer o convite. A gente, meses atrás, tinha falado sobre criar um conteúdo, tudo, mas eu acho que este aqui foi o momento, né? Esse foi um momento importante para poder colocar em prática algo, um momento tão inusitado e difícil como esse. Foi um momento que a gente pôde colocar em prática alguma coisa que você já tinha começado a idealizar. Aquele negócio que a gente conversava lá para trás, né? Começa a projetar uma coisa para o futuro e começa a visualizar como isso pode funcionar. A parte boa é que aqui tem interação, né, com o pessoal. Também. Isso, acho que isso é o melhor, assim, né? E ajuda, né? Com certeza, né? Bom, pessoal, tem gente que está entrando agora. A Bárbara entrou agora. Você me ilumina, amigo. Heloísa Fecchio. Obrigado aí os comentários do pessoal. É muito gratificante aí ver o carinho que tem pelo Dério, né? Pelo trabalho dele. Eu também fui aluno do Dério na faculdade, né? E aí depois... Faz tempo, 2006. E aí depois conheci eu não sabia que ele tinha enveredado por esse caminho da terapia, né? Colegas minhas que me falaram, e aí eu fui lá bater uns papos com ele. Foi muito engrandecedor, assim, a gente construiu uma relação bacana de amizade, de respeito. Sou um admirador do teu trabalho e da pessoa também. Você pode ter certeza Aquela coisa da reciprocidade e da segurança, né? Com certeza. Hoje. É recíproco e seguro. Com certeza. Bom, importante ainda. Oi? Tinha congelado. Tá. Essa foi a nossa primeira live. Pô, obrigado por ter aceito o convite, né? Ainda mais falando de um tema relevante, essa questão da gestão das emoções hoje em dia, né? A gente vê que isso é uma causa aí que é uma enfermidade, sim, eu não sei se está correto, mas afeta grande parte das pessoas hoje em dia, né? E é bom a gente poder usar esses canais para falar disso. Saúde pública também, né? Esse momento em particular está afetando a todos. Sem necessidade. Com certeza. O mais pobre é o mais rico. Está afetando a todo mundo. Alguns muito mais afetados do que outros, é evidente, mas todo mundo está passando por algum nível de privação hoje. Com certeza. Em nome da Biorevisei, né, com os meus amigos, eu que estou fazendo essa live, mas agradeço em nome também da Lorena, do Felipe, do Leonardo. É uma iniciativa nossa e agradeço a tua participação até agora, né, do horário noturno aí, tua disponibilidade. E é isso, meus agradecimentos. Fiquem todos bem. Eu espero que da próxima vez que a gente se encontre eu possa perguntar e receber uma resposta legal para
me diga algo bom, né? Eu gosto de perguntar isso para todo mundo. Diga-me alguma coisa boa, porque a gente esquece que tem coisa boa acontecendo também. A gente Tá sempre bom, esquece daquilo que é minimamente bom. A gente só foca no negativo, e não é tudo negativo. com certeza. Bom, a Nani deu uma dica aí, quando já apareceu o símbolo do download quando a gente encerrar aqui a live. Obrigado, viu, Nani? Obrigado aí, pessoal que participou, todo mundo. E provavelmente a gente vai fazer alguma outra live aí com alguns outros assuntos aí Em algum das questões momento a gente se emocionais. encontra de novo por aqui. Com certeza. Obrigado, viu, Dério? Fiquem bem. Boa noite. Valeu, boa noite para todo mundo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.